Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de licenciatura. Hoje vamos dar continuidade à nossa última aula. Estávamos falando a respeito das equações simétricas e hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula falando a respeito da condição para que três pontos estejam em linha reta ou três condições de alinhamento de três pontos. Neste caso, a condição para que três pontos A1, A2 e A3 estejam em linha reta é que os vetores A1, A2 e A1, A3 sejam colineares, isto é, ou seja, o vetor A1, A2 seja um múltiplo do vetor A1, A3. Isso para algum m pertencente aos reais, ou seja, pego a diferença dos valores de x, o x2 menos x1, dividido por x3 menos x1, ser igual ao y2 menos y1, y3 menos y1, que seria igual também a z2 menos z1 sobre z3 menos z1. Ou seja, ainda podemos observar que os três pontos estão em linha reta se e só se o determinante formado pelos três pontos for igual a zero. Grava esta informação. Esta informação é primordial para que eu tenha a condição de alinhamento de três pontos, ou seja, para que três pontos estejam sobre uma mesma reta. Neste caso, vamos ver esse exemplo onde verifique se os pontos A, dado por 5, 2, menos 6, B, dado por menos 1, menos 4, menos 3, e C, dado por 7, 4, menos 7, estão em linha reta. Para tal, nós vamos calcular o determinante formado com respeito aos três pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Para o cálculo desse determinante, nós vamos multiplicar primeiramente na direção da diagonal principal. Se você quiser repetir a primeira e a segunda coluna, fique à vontade, mas não há necessidade, pode fazer direto. 5 vezes menos 4 vezes menos 7 dá mais 140. 2 vezes menos 3 vezes 7 dá menos menos 42, menos 1 vezes 4 vezes menos 6 dá mais 24, multiplica agora na direção da diagonal secundária. O resultado que nós teremos seria o quê? 5 vezes menos 4 vezes menos 7 é 140, 2 vezes menos 3 vezes 7 dá menos 42, menos 1 vezes 4 vezes menos 6 dá mais 24, menos 6 vezes menos 4 vezes 7 dá mais 168, troca o sinal, fica menos 168. Menos 3 vezes 4 vezes 5 dá menos 60, desculpa. Troca o sinal, fica mais 60. 2 vezes menos 1 vezes menos 7 dá mais 14, troca o sinal, fica menos 14. Se nós somarmos todos esses termos, nós temos aqui 140 menos 42 dá 98. 24 menos 14 dá 10. Menos 168 mais 60 dá menos 108. Quando eu somo 98 mais 10 dá 108, menos 108 dá 0. Portanto, esses três pontos A, B e C estão sobre uma mesma reta, estão em linha reta, se encontram sobre uma mesma reta. Vamos para o segundo exemplo. Vamos verificar se os pontos A, B e C estão em linha reta. Primeiro, vamos fazer o cálculo do determinante. Para tal, multiplica 2 vezes 4 vezes menos 4 dá menos 2. Menos 1 vezes 3 vezes o 4 dá menos 12. 1 vezes 4 vezes 5 dá mais 20. Agora vou multiplicar na direção da diagonal secundária, trocando o sinal do produto. 5 vezes 4 dá 20, vezes 4 dá 80, menos 80. 3 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 4, dá 4, troca o sinal, fica menos 4. 3 vezes 4 dá 12, vezes 2, 4, troca o sinal, menos 24. Aqui eu teria menos 32 com menos 12, menos 4. 20 menos 80 dá menos 60. Menos 4 menos 24 dá menos 28. Somando tudo dá menos 132, que é um valor diferente de zero. Portanto, esses três pontos não se encontram em linha reta, ou seja, não se encontram sobre uma mesma reta. Bom, vamos falar agora a respeito das equações reduzidas da reta. Eu trato de uma reta no plano, eu teria a seguinte situação.
apenas dois pontos, no caso seria um par, formado no caso um ponto A seria dado por um A1, A2, B1, e um ponto B seria dado por A2, B2. Você veja que aqui eu estou tratando de um plano, mas quando eu trato de um espaço, aí eu passo a ter, em vez de uma equação reduzida, eu passo a ter duas. Vejamos, e essas equações reduzidas seriam y em função de x e seria um z também em função de x. Então, nós escolhemos uma das variáveis e, neste caso, as outras duas dependem dessa. Nessa situação, eu estou tratando do espaço. Se eu vou tratar do plano, eu só tenho uma única equação reduzida, que seria para y, ok? Mas vamos tratar aqui no espaço. Se você for para o plano, lembre-se, você só tem uma equação reduzida no plano. Então, estabelecer as equações reduzidas da reta R e passa pelos pontos A e B. Primeira coisa, nós vamos encontrar aqui as equações simétricas, já vista na aula anterior. Para tal, eu vou utilizar os pontos A e B e encontrar um vetor que passa por esses dois pontos. Para tal, nós vamos ver aqui que esse vetor V seria AB, ou B menos A, onde o valor do ponto B é dado por 4, 0, menos 2, menos o ponto A, que é dado por 2, 1, menos 3. Vou subtrair 4 menos 2. 0 menos 1 dá menos 1. Menos 2 menos o menos 3 vai ficar menos 2 mais 3, que é igual a 1. Então, eu tenho um vetor com respeito a essas equações reduzidas. Neste caso, seria o vetor V, que é um representante de AB, dado por 2, menos 1 e 1. Ora, de posse desses valores, eu escolho o ponto A ou escolho o ponto B e vou substituir na equação, nas equações simétricas. Neste caso, você tem x menos o ponto no caso referente a A, seria x menos o 2, depois o y menos o 1, e por último z menos o menos 3. Neste caso, troca o sinal, fica mais 3. Tudo dividido pelos correspondentes ao vetor, no caso 2, menos 1 e 1. No caso, você tem, para cada terna aqui, o vetor, o x fica abaixo do correspondente, o y embaixo do correspondente e o z embaixo do correspondente. Portanto, você tem essas equações simétricas. Mas neste caso, ele quer as equações reduzidas. O que é que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou pegar aqui e igualar as duas primeiras equações, o x menos 2 sobre 2 igual a y menos 1 sobre menos 1. Ora, quando eu faço essa igualdade, o que é que eu teria? X menos 2 sobre 2 igual y menos 1 sobre menos 1. Faz uma regrazinha de 3. Você tem duas vezes o y menos 1, ou seja, 2y menos 2. E o menos 1 vezes x 2. Ficaria menos x mais 2. Vou passar esse menos 2 para o segundo membro. Como eu já tenho mais 2, fica mais 4. O 2 que está multiplicando o y, eu trago dividindo. Ficaria, no caso, o y igual a menos x mais 4 dividido por 2. Bom, feito isso, eu vou fazer a mesma coisa agora, só que pegando x menos 2, igualando a z mais 3 sobre 1. Fazendo essa igualdade, eu teria o quê? 2 vezes z mais 3, ou seja, 2z mais 6, igual a 1 vezes x menos 2, que dá x menos 2. Vou passar o mais 6 para o segundo membro, vem menos 6. Portanto, como eu já tenho menos 2, fica menos 8. Ou seja, 2z é igual a x menos 8. Esse 2 que está multiplicando vai dividindo. Z passa a ser igual a x menos 8 sobre 2. Portanto, as equações reduzidas que passam pelos pontos A e B são dadas por y igual a menos x mais 4 sobre 2 e z igual a x menos 8 sobre 2. Vamos agora falar a respeito do ângulo entre duas retas. O ângulo θ, que é igual à abertura que existe entre as retas R1 e R2, define-se da seguinte maneira. Ou seja, se R1 e R2 são coincidentes ou paralelas, o ângulo θ é igual a zero. Agora, se as duas retas são concorrentes, isto é, R1 interseção R2 é igual a um certo ponto,
Então, θ é o menor dos ângulos positivos determinados pelas retas. Neste caso, esse ângulo que seria dado pelo cosseno de θ, ou cosseno da abertura entre vetores R1 e R2, ele é dado por quem? Seria dado pelo módulo do produto escalar de V1 por V2, dividido pelo módulo de V1 vezes o módulo de V2. Neste caso, lembrando que esse θ sempre a gente vai procurar o valor positivo, ou o ângulo θ está entre 0 e π sobre 2. Desta maneira, sejam as retas R1, que passa pelo ponto A1, que tem a direção de um vetor V1, no caso representado por A1, B1, C1, e R2, que passa pelo ponto A2, que tem direção de um vetor V2, dado por A2, B2, C2. Concluímos o quê? Quem vai ser o cosseno de θ? Vai ser o módulo do produto escalar de V1 por V2, ou seja, é o produto de A1, B1, C1 por A2, B2, C2, ou seja, é A1 vezes A2 mais B1 vezes B2, C1 vezes C2. Isso dividido pelo módulo de V1, ou seja, que é a raiz quadrada de A1 ao quadrado mais B1 ao quadrado mais C1 ao quadrado, multiplicado pelo módulo de V2, ou seja, a raiz quadrada de A2 ao quadrado mais B2 ao quadrado mais C2 ao quadrado. Vejamos um exemplo. Calcular o ângulo entre as retas R1, dado por x igual a 3 mais t. Aqui no caso eu tenho a equação paramétrica, ok, da primeira reta, é V1. E você precisa, neste caso, do vetor V1. Neste caso, olha quem está multiplicando o t. Seria 1, 1, menos 2. Já com respeito a R2, que é uma equação simétrica, vai olhar para o denominador. Você tem menos 2, 1 e 1. Portanto, de posse do vetor V1 e do vetor V2, aqui eu não coloquei o V2, mas escreva aí, o V2 é dado por menos 2, 1 e 1. V1, o módulo dele é raiz quadrada de quem? De 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado com menos 2 ao quadrado. Ou seja, 1 mais 1 somado com 4 dá 6, ou raiz quadrada de 6. Este é o módulo de V1. Já o módulo de V2 seria menos 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, e também da raiz de 6. Portanto, o cosseno do ângulo que existe entre R1 e R2 seria dado por quem? Pelo módulo do produto escalar de 1, 1 menos 2 por menos 2, 1, 1, dividido pelo módulo de V1 vezes o módulo de V2. Ou seja, vai ficar esse produto lá em cima que dá 1 módulo de 1 vezes menos 2 mais 1 vezes 1 mais o menos 2 multiplicado por 1. Ou seja, menos 2 mais 1 menos 4, ou menos 2, dá menos 3. Só que o módulo de menos 3 é igual a 3 dividido por 6, cujo valor, simplificando, dá 1/3. Portanto, o menor ângulo que eu tenho, no caso do primeiro quadrante, seria igual a 60 graus. Lembrando que eu poderia ter também 120 graus, mas lembra pela definição que eu tenho que tomar a menor abertura, neste caso, que seria 60 graus. Bom, na próxima aula a gente dá continuidade, falando sobre paralelismo e perpendicularismo entre retas. E neste momento eu encerro a nossa aula. Estamos já quase chegando ao final do nosso período letivo e já partimos para a nossa última avaliação. Portanto, essa é a penúltima aula que eu falo do curso com respeito à disciplina de Geometria Analítica. Na próxima aula eu vou estar postando a respeito desse paralelismo e perpendicularismo entre retas, para estarmos encerrando o nosso conteúdo com respeito a essa disciplina, ok?